Olá, o Informe SP está no ar. Período para envio da declaração anual do Imposto de Renda 2024. A Receita Federal começou no dia 15 deste mês e o prazo de entrega vai até o dia 31 de maio. Olha, recebemos de forma remota o auditor fiscal da Receita Federal, José Carlos Fonseca, para tirar as dúvidas de quem deve declarar o imposto de renda esse ano. Houve mudança na tabela progressiva, alguns limites mudaram. Então, por exemplo, está obrigado a declarar quem teve em 2023 rendimentos tributáveis, que são salários, aluguéis, aposentadoria, acima de R$ 30.639,90. Ou quem recebeu algum outro rendimento que somado ultrapasse 200 mil. Um outro limite que mudou também é com relação a quem possuía em 31 de dezembro de 2023 bens ou direitos acima de 800 mil. Então é importante verificar se esse ano você ainda está obrigado a declarar o imposto de renda. Para isso, a Receita lançou um bot, um aplicativo, que é dentro da página da Receita, onde você pode responder algumas perguntas e saber se está obrigado ou não a apresentar a declaração desse ano. José Carlos, em 2024, quem está isento de apresentar ou fazer a declaração do imposto de renda? Então, vão estar dispensados de fazer a declaração do imposto de renda aquelas pessoas que não se enquadrarem em nenhum dos itens de obrigatoriedade. Ou seja, se a pessoa recebeu de salário ano passado abaixo de 30.640, se não teve nenhum outro rendimento acima de 200 mil, se não operou em bolsa de valores, vendeu imóveis, ou se tinha patrimônio inferior a 800 mil, essas pessoas normalmente estão dispensadas de apresentar a declaração do imposto de renda. Elas podem apresentar se desejarem, mas elas não estão obrigadas. O bot, o aplicativo da Receita Federal, que está na página, ele permite que o cidadão consiga perguntar, consultar se ele está isento de apresentar a declaração ou está obrigado a apresentar a declaração. E as pessoas que têm algum valor aplicado, por exemplo, seja numa conta poupança ou em alguma carteira do tipo CDB, LCA, LCI, também devem declarar esses valores? Então, vai depender dos limites, Tem certos limites de dispensa. Esses rendimentos que você falou aí, normalmente eles são isentos, não tributáveis ou com tributação exclusiva na fonte. Nesse caso, se somar todos esses rendimentos e ultrapassar o limite de R$200 mil anual, a pessoa está obrigada. E essas aplicações também são bens. Se esses bens ultrapassarem o limite de R$800 mil, a pessoa também vai ter que apresentar a declaração. E para aquelas pessoas que têm bens no exterior, ou imóveis, por exemplo, seja o valor aplicado em alguma conta no exterior ou algum imóvel, também tem de haver uma declaração específica? Não, é a mesma declaração e os mesmos limites. Se você tem um bem no exterior e o seu somatório de bens todos no Brasil e no exterior ultrapassar os 800 mil, você tem que declarar, mesmo que o bem esteja no exterior. Para os bens no exterior, esse ano tem uma novidade, que é a possibilidade de você atualizar o valor dos bens. Normalmente, quando você declara o seu bem, você declara aquilo que você pagou. Então, se a pessoa tem um bem lá no exterior, uma fazenda no exterior, por exemplo, ou um carro, esse bem tem que estar na declaração pelo valor do que ele foi comprado. Se isso estiver muito defasado, esse ano é possível fazer a atualização. Mas essa atualização autorizada para esse ano é somente para os bens que estão no exterior. Pessoas que fizeram alguma declaração ou alguma doação a entidades filantrópicas, devem declarar? Sim. Normalmente a pessoa, quando faz... Vou repetir a resposta. Depende. Tem algumas doações que são permitidas por lei para dedução na declaração do imposto de renda. Então, se a pessoa fez doação para essas instituições que são autorizadas, por exemplo, para o Fundo do Esporto, do Desporto Olímpico e Paralímpico, para o Pronas e Pronon, que é do Instituto de Câncer, ou então para reciclagem, essas doações elas podem ser utilizadas como deduções na declaração desse ano. E pessoas que passaram para a condição de residente no Brasil, por exemplo, há menos de um ano ou há um ano? Então, quando a pessoa sai do Brasil, ela se torna uma pessoa não residente no Brasil para efeitos tributários. Essa pessoa não está obrigada a apresentar declaração nenhuma, porque ela mora fora do Brasil, é como se fosse um estrangeiro. Agora, a lei diz que, se ela retornar ao Brasil,
no ano seguinte ela tem que entregar a declaração. Então, todo mundo que era não residente no país e retornou ao Brasil em 2023 está obrigado a apresentar a declaração deste ano. E esse ano tem uma outra novidade também, que é esse autopreenchimento, né? A declaração pré-preenchida é uma boa opção? Para quem? Olha, a declaração pré-preenchida é um facilitador muito grande no preenchimento da declaração. Temos muitas pessoas aderindo a essa modalidade. 75% de todo mundo que vai declarar pode utilizar essa opção. Sabemos que nem todos vão fazer, mas é um volume que estamos permitindo um volume muito grande de pessoas fazendo a pré-preenchida. O que é isso? Quando você entra na declaração, ou na página da Receita, no celular ou no computador, vai ter uma opção lá pela declaração pré-preenchida. Quando você clica ali, ele vai pedir a sua autenticação, porque como nós vamos fornecer dados sigilosos, é necessário que a pessoa se identifique, que ela vai entrar com a conta GovBR dela, e tem que ser dos níveis ouro ou prata. E se tiver tudo certo, será montado na tela da pessoa todas as informações que a Receita Federal tem sobre ela. Todos os rendimentos, os pagamentos, os saldos bancários, todas as informações serão colocadas ali. Vai caber a ela conferir se aquilo ali está correto ou não, porque a pré-preenchida pode vir com algum problema também, pode estar ainda faltando informações não corretas. E por isso que é importante a pessoa pegar os comprovantes daqueles rendimentos, dos pagamentos e dos bens e conferir na tela. A pré-preenchida ela é muito boa porque ela evita os erros de digitação. Às vezes você pega um comprovante bancário, tem tanto número ali, né? E aí, na hora de transcrever, você inverte o número, bota um CNPJ no lugar de outro, troca o CPF, erra um valor. Então, a pré-preenchida evita esses erros de preenchimento. E, com isso, evita que a declaração fique presa numa malha. E nesse caso também faz com que a pessoa, o declarante, não necessariamente precise contratar um contador. A contratação de um contador ou não é critério das pessoas. Tem pessoas que têm muita dificuldade em preenchimento da declaração. Eu costumo dizer, se você só recebe salário de uma fonte pagadora, você tem um carro, um benzinho simples, ou não tem grandes envolvimentos com a tributação, acredito que dê para você fazer a sua declaração sozinho. Agora, se você tem imóveis, você tem grandes aplicações, investe na bolsa, se você tem uma vida financeira mais complicada ou mais complexa, aí nesse caso é sempre bom buscar a orientação de um profissional para você não ter problema. Mas com certeza a pré-preenchida está facilitando muito o preenchimento, principalmente dessas declarações mais simples, das pessoas, os assalariados, por exemplo. Muito bem, nós agradecemos demais a presença e os esclarecimentos hoje de José Carlos Fonseca, auditor fiscal da Receita Federal. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer essas questões para o público em geral. Muito obrigado. Até a próxima. O Informe SP termina aqui. Até o nosso próximo encontro.